Boa tarde, pessoal. Que a doce paz do Mestre Jesus nos abençoe na tarde de hoje. Nós vamos envolvendo a nossa querida Elsa, para que ela consiga fazer a nossa prece inicial, e depois envolveremos a nossa Atsuko, para que ela possa ler Palavras de Vida Eterna 39. Sejam todos muito bem-vindos nesse portal do amor de Jesus, que é o Florescer. Muita paz e um bom trabalho para todos. Boa tarde a todos e agradecendo em especial por essa semana que nós tivemos, a Semana Santa, hoje, dia de Páscoa, que os nossos corações sejam renovados e que a gente siga no caminho de Jesus. Uma feliz Páscoa para todos. E lendo o Palavras de Vida Eterna, me veio na minha mente escrever esse texto que eu vou fazer essa abertura agora para vocês. Que nossos dirigentes sejam sempre amparados e acolhidos, sendo renovados pela fé, pela bondade, responsabilidade e honestidade, que sempre prevaleça o amor e nos momentos de provas e tentações possam ser acolhidos nas graças da espiritualidade, recebendo sustentação e proteção. A todos do Florescer, que conduzem aqui esse cantinho de estudo de amor. Nossa gratidão eterna. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Faz tempo que eu não apareço, né? Mas vocês estão sempre no meu coração. Hoje vamos para a lição 39 do Palavra de Vida Eterna, que diz: no auxílio a todos, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda a piedade e honestidade. Está em Paulo, Cartas a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Comumente, em nossos recintos de conservação e prece, voltamo-nos compassivelmente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração, da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes e que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A feição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas, se projetam sobre as ovelhas, que lhes recolhe a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esclareçamos, pois, da oração, não esqueçamos, pois, da oração, pelo que dirigem, auxiliando-os com bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é
base de segurança de nosso caminho. Como Emmanuel explana essa passagem de Paulo? É impressionante como Paulo, em todas as suas dificuldades, em todos os seus momentos encarcerados, judiados e ignorados por muitas pessoas que eram amigas, né, pode fazer com tanta lucidez, subtrair todos os defeitos que tem a sociedade. Como ele enxerga como é importante o auxílio a todos, como ele consegue perceber como que aquela pessoa, aquela comunidade ou aquela pessoa pode precisar daquele momento que é tão importante. A gente, muitas vezes, é muito resistente a recebermos conselhos, né? Tem muita gente que é muito impermeável à opinião das pessoas. Mas, quando a gente tira essa carcaça, aí a gente pode absorver que aquelas palavras são as palavras, são os conselhos essenciais para aquele momento. Tirar essa carcaça que nós possuímos, aquilo que a gente se reveste da personalidade, e esquecemos da alma que possuímos, que está em crescimento, nós podemos, naquele momento, entender que poderíamos absorver aquele conselho. Se nós ouvíssemos, né, aquele conselho de Paulo daquele momento, talvez não tenhamos tardado tanto ao nosso desenvolvimento. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Desculpa, a palavra está aberta, gente. Mais uma lição poderosa para nós, né, nesse domingo de Páscoa. E aqui ele nos fala, né, que nós temos geralmente compaixão por todas as classes sofredoras, né? A gente ora pelos miseráveis, pelos sem-teto, por aqueles que não têm um abrigo, por aqueles que estão na rua, pelos doentes, né? Mas o nosso coração, às vezes, se fecha para aqueles que são autoridades dentro do nosso país, da nossa nação, ou do nosso continente, né? E aqui ele nos pede para que a gente ore, sim, tenha compaixão para aqueles que estão em cargos de autoridade, de chefia, porque eles, mais do que ninguém, precisam estar alinhados nas coisas do bem, porque se assim não for, eles vão se descaber, fazendo ou tomando atitudes, ou tomando decisões que trazem prejuízos não para uma única família, mas para milhões de pessoas. Então, que nós tenhamos dentro de nós, nas nossas orações diárias, né, esse cuidado de também zelar e ter compaixão para aqueles que nos chefiam, para que eles sejam tocados, né, pela ação da espiritualidade, para que eles tenham a capacidade, não só técnica, de conduzir um país, um estado, uma cidade, um município, mas que eles sejam intuídos pelos bons espíritos. E para que essa intuição chegue até os ouvidos, ao coração da autoridade, é necessário que eles tenham essa abertura, né? Que tenham essa sintonia de querer essa ajuda. Senão, aqueles que estão afins dentro da nossa sintonia é que nos achegarão até nós, né? Então, eu achei muito interessante aqui quando Paulo nos pede para que a gente tenha, assim, esse momento de prece a todos aqueles que são autoridades, que têm o comando e o poder sobre si, sobre milhões de pessoas. Não são uma meia dúzia de pessoas, são milhões de pessoas. E uma decisão deles pode trazer tanto muito conforto e segurança,
quanto muito sofrimento para muitas pessoas. Então, quando a gente pensa que o poder e a autoridade e a riqueza são provas fáceis, não são. Ali encerra um compromisso altíssimo que nós temos para tentar levar esse cargo da forma correta. E é óbvio que a gente sabe que quantos padecem ali, porque não conseguem conduzir essa autoridade que foi lhe cabida de forma correta. E cabemos, sim, todos nós, termos compaixão desses irmãos que estão no poder e na riqueza, para que eles também se despertem para o coletivo, para a comunidade, para a humanidade, independente de quem seja essa chefia, aqui no Brasil ou fora do Brasil, todas as chefias da humanidade, do planeta Terra, né? Eu passo a palavra, que eu acho que é um texto muito rico e acho que todo mundo vai querer falar um pouquinho aí, tá bom? Elza, Oi, Elzinha, pode falar, viu? Eu não consigo ver todos aqui, que eu estou com a tela bem Tá, melhor hoje. tá. Não, você realmente já falou o que eu ia falar, mas eu posso até apenas comentar uma coisa. Quando eu estava lendo, eu lembrei daquela parábola das ovelhas, né? Da ovelha perdida. Então, os dirigentes, assim, me passa isso, sabe? Aquele pastor que está indo na frente com as ovelhas, e aí, se uma se perde, né? Esse pastor, ele acolhe. Então, os dirigentes estão sempre acolhendo. As ovelhas somos nós. E agora, quem acolhe eles? Então, assim, a importância da nossa oração para eles. E eu vou te falar uma coisa, no nosso evangelho, né? Não sei se alguns não conhecem o meu marido, o Milton, né? Mas ele, muitas vezes, ele coloca a vibração para a Dona Carmen, né? E hoje, eu lendo o texto, falei, nossa, entendi exatamente o que ele está fazendo. E eu achei muito bacana isso, porque a gente orar, né? Orar com o nosso coração para que eles tenham força e sustentação. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Elzinha. Eu acho que a Marucele quer falar. Maru? Eu, prestando atenção nas suas palavras, Joana, lembrando dos, né, dos que administram os países as grandes coisas, no nosso meio espírita, quando eu vi a, o, na vocês anunciaram do Edivaldo pedindo orações. Assim que eu ouvi, que eu li, eu então entrei em contato com administradores de centros que eu, eu tenho aqui. Não vou citar nome de ninguém, viu, Roberto? E então, me deixou muito sem graça quando julgou o homem, né, o, o Edivaldo, e disse que não colocaria, que ele não precisa de orações. Como pode? Como pode uma coisa dessa? Como que pode um administrador espírita falar uma coisa dessa? Muito me deixou abalada, e principalmente nessa palavra do amparo espiritual. Nós não conhecemos o que acontece com ninguém, o coração de ninguém. Então, é, é muito orgulho, é muita prepotência ou inveja, não sei, julgar um homem, seja ele quem for, desde do presidente lá, ou do, de uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer a Casa do Caminho. Então,
É isso que eu queria dizer, que nem sempre as disputas estão nos lugares que a gente espera. Aparece muito. A dona Carmen está muito exposta, nós temos mesmo que orar por ela. É isso, só que eu queria falar. Obrigada, Maru. Na realidade, ele nos traz isso, né, de uma forma tão pertinente, eu acho, né? Porque quando a gente levanta a bandeira falando sobre as autoridades políticas, a gente vê que todo mundo fica muito inflamado, né? Seja pelo partido A ou pelo partido B, não importa, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é essa compaixão mesmo. Quem está no poder hoje precisa da nossa prece, precisa do nosso auxílio, né? Para que as decisões sejam as melhores para a comunidade, para o país, né? Para o mundo inteiro, né? Então, quando a gente pensa em chefias, a gente remota mesmo às grandes nações, né? Que têm um poder enorme sobre tantas outras nações. Então, é preciso que a gente tenha realmente esse cuidado de zelar e ter a prece por todo, né? Eu falo que o Florescer já faz isso, que todos os domingos a gente reza pelo planeta Terra, né? Por todos que aqui estão. Então, de uma certa forma, a gente já tem esse cuidado, né, de zelar por todos e pedir por todos. E aqueles que têm essa autoridade, né, seja no poder político, no poder econômico ou no poder da riqueza em si, eles estão numa situação de muita fragilidade, porque as suas atitudes vão gerar reflexo em milhões de vidas, né? Então, todas as chefias devem ser protegidas, devem ser contempladas com a nossa prece, para que se abram para esta linha do bem, né? Então, é importante que nós façamos prece por todos. Hoje, inclusive, eu fiz uma prece por Divaldo, né? Porque eu ouvi uma palestra dele magistral hoje, e depois eu ponho aí no grupo para vocês. E aí eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, a gente está tendo esse ser aqui iluminado na Terra, nos trazendo tanto conhecimento e fazendo um trabalho ímpar de caridade, né, de ajuda ao próximo. Mais tarde eu coloco aí para vocês. Então, eu acho que a gente tem que rezar, fazer prece por todas as lideranças. E começa sempre nos lares, minha gente. Os lares precisam dessa luz, dessa prece, né? As escolas, né? As creches, os asilos, os centros espíritas, as igrejas, né? Não devemos julgar, devemos sim fazer aquilo que o coração manda. Eu vou parar de falar porque eu falo demais. Vou deixar aberta aí, eu não sei se a dona Carmen quer falar alguma coisa. Dona Joana, eu levantei a mão, doutora. Marucelli, é assim, viu? É válido orar, rezar por todos. Esse presidente, todo aquele que dirige, né? No caso de Divaldo, no caso da instituição até pequena, né? Pequena seja grande, a Federação Espírita, numa casa de luz como é o Cantinho, né? São dirigentes que eles têm responsabilidade de orientar as pessoas, esclarecer e instruir, né? Então, para que eles não sejam desviados de suas funções, né? Então, a nossa oração ao dormir se volta realmente para as pessoas de vulnerabilidade social, né? Esquecemos desse segmento. Então, o Timóteo veio nos falar nesse versículo e o Emmanuel referendou, nos estendendo uma luzinha, olha, não esqueçam deles, não é verdade? Muito obrigado a todos. Obrigado, viu, doutora, pela chance de dar uma palhinha. Eu não consigo ver todos hoje, vocês vão ajudando, né? Oi? Como eu não consigo ver todos vocês, porque eu tenho o celular aqui, então... Tá bom. Eu mudei o microfone, né? Ver se seja melhor a audição, viu? Tá bom? Obrigado.
Não, só lembrando, Joana, aquela frase de Emmanuel que fala que se você quiser conhecer de verdade uma pessoa, você a conhece quando você lhe oferece o poder, a beleza, o dinheiro e a inteligência. São 4 itens, que é o poder, o dinheiro, a beleza e a inteligência. E aí é que você vai saber o que você vai fazer com isto, né? E aí você mostra realmente quem você é. Então é o cuidado, né? Paulo sabia disso, né, gente? Pensa bem, né? É isso só. É verdade. Todos os cantinhos aí reflexivos, da luz, que eu estou vendo aqui. O Raça tá quietinho? Oi, Raça. É verdade, cadê o Raz? Deixa eu ver se eu vejo o Raz aqui. Tá aí, o Raz. Eu estou aqui no meu cantinho, pensando e ouvindo essas maravilhas do nosso irmão Emmanuel e as reflexões que vocês conseguem fazer e aprendendo, né? Ao mesmo tempo, pensando como, às vezes, a gente é induzido ou conduzido pelos sentimentos, como o próprio Emmanuel e Paulo indicam. Vocês se deixam tocar por aqueles necessitados, por aqueles que estão em sofrimento, por aqueles que vocês amam, e vocês oram continuamente por eles. Mas nos chama a atenção assim, abram a mente. É importante que vocês percebam a realidade como um todo. Olhem além do próprio umbigo, olhem além da própria sensibilidade. E eu acho que isso é muito próprio de pessoas altamente espiritualizadas, porque elas conseguem ir além do preconceito, conseguem ir além de todo e qualquer outro fator externo que afeta nosso julgamento, e consegue olhar a cada um e a cada uma com aquele amor próprio, né, do Criador, que vê em cada um de nós não o limite, não a fraqueza, não aquelas falhas, mas vê em nós aquele potencial, vê em nós aquele irmão, aquela irmã, numa perspectiva universal, mas ao mesmo tempo é tão igual ou mais igual que um irmão e uma irmã, genética, de sangue. E quando a gente faz essa abertura mental, quando a gente faz essa abertura espiritual, a gente consegue começar a perceber a grandeza do nosso papai, a grandeza da espiritualidade amiga, a gente consegue perceber a grandeza do amor com que nós somos cuidados, mesmo quando a gente não se dá conta, quando a gente nem percebe. E também começa a perceber que é muito fácil pôr defeito nas coisas que os outros fazem. Quando se fica à moita, à espreita, se culpa os outros pelos problemas do mundo, as autoridades. Jogar pedra na vitrine, na vidraça alheia, sempre é significativamente mais fácil do que construir um prédio, do que construir uma obra. Então, nesse sentido, eu tenho sempre por hábito fazer um dos dias da minha oração por estruturas que têm o poder, por pessoas que têm o poder de intervir e transformar a realidade para melhor. E um dos grupos, algumas das pessoas que estão sempre na minha oração são vocês aqui.
E uma prece muito especial, com muito carinho, que eu sempre faço, é pelo coordenador do trabalho, da atenção dos trabalhos do Vanderlei também. Com licença de lhe nominar aqui, caríssimo, porque eu consigo imaginar que do alto da minha pequenez, experimentando o que muitas vezes experimentamos nas questões profissionais, como cargos de liderança, como cargos de gestão podem nos levar a tentações, podem nos levar a caminhos ou a propostas, vamos assim dizer, nada decentes, muitas vezes, serem nos oferecidas. E imagino o quanto, muitas vezes, alguém que lida com esse mundo espiritual tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo tão sensível, não precisa mais ainda da nossa proteção. E, com a licença, assim, de citar com o nosso irmão Divaldo, eu vejo uma das lideranças espirituais da nossa época, o Papa Francisco, que se porta de uma humildade, que, na verdade, tem uma documentação de um encontro desses dois, do Divaldo e do Papa Francisco, que é uma maravilha, o relato do Divaldo sobre a experiência do encontro deles, e que tem o Francisco como tem a humildade de pedir oração, e que estão no limite da exaustão de suas forças físicas hoje. Então, nesse dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, da celebração da ressurreição, que essa luz da ressurreição possa chegar a cada um de nós, em cada função, seja de líder na casa familiar da gente, do grupo familiar de que fazemos parte, da comunidade que congregamos, do centro que frequentamos ou conduzimos, do trabalho em que participamos, que essa luz possa chegar ao coração, à mente, e ser a guia do discernimento de cada um, de cada uma, onde realmente possa ter a sensibilidade de receber isso, para que todo o trabalho seja movido cada vez mais para a maior glória, louvor e serviço do nosso Mestre Jesus Cristo. Obrigada, Rácio. Muito lindo as suas colocações aí. Eu acho que todos nós precisamos, sim, de estar compartilhando a prece, essa vibração de luz, né, que a gente faz um pelo outro e por todos. A gente não consegue vencer sozinho, né? Às vezes, para vencer a nós mesmos, a gente precisa de muito foco em nós e muito da ajuda dos que estão ao nosso redor, para que a gente busque a nossa essência, né? E o outro é o nosso companheiro de jornada, né? Ou a nossa companheira de jornada nos auxilia muito, né? Mas é necessário que a gente busque a palavra renovação, que é a Páscoa, né? Renovemos em nós as nossas forças, nossas energias, as nossas metas de vida, né? Inclusive, eu acho que isso tem que ser feito cada manhã, quando a gente acorda. Onde eu estou centrado? O que eu busco nesta manhã, nesta tarde de domingo, né? Como eu me sinto em relação ao mundo, ao planeta, à humanidade, ao meu cenário familiar, ao meu cenário patriótico, né? A gente tem que buscar esses questionamentos para que a gente se encontre e descubra o quanto nós, individualmente, podemos acrescentar para a nossa família de trabalho, para a nossa família humanidade, porque tudo começa em nós, né? Então, essa renovação é algo que nós teríamos que ter em mente continuamente. Buscar a Jesus, buscar esse encontro com a luz a todo momento da nossa vida, porque a gente sabe das nossas fraquezas e o quanto a gente se dispersa de um foco do bem.
porque a matéria às vezes nos seduz, né? As tentações nos seduz. O poder, a riqueza, a comida, né? A bebida, o cigarro, né? A conversa indevida, a conversa chula, às vezes nos seduz também. Então, a todo momento, a gente teria que fazer em nossa vida uma Páscoa, né? E a gente vê Jesus ter passado por tanto e tanta coisa, né? Sendo filho de Deus, nosso irmão maior, nosso exemplo maior. E mesmo a gente tendo todo esse conhecimento, a gente ainda escorrega, e como a gente escorrega. Porque para trazer essa vivência do Evangelho em nossa vida, exige de nós uma entrega e uma vigilância intensa. E nem sempre estamos preparados para isso, porque a gente quer a facilidade, o prazer imediato. Eu quero assistir a minha série, eu quero tirar o meu cochilo, eu não quero pensar sobre isto, sobre aquilo, né? A gente foge e encontra argumentos para não fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que a gente busca nessa Páscoa, né? Reencontrar com Jesus, reencontrar com Deus, que nos deu seu Filho de forma como deu, né? E está aqui coordenando esse planeta Terra, nos auxiliando o tempo todo. E nós ainda, na nossa mediocridade, tentando compreender a grandeza do Criador, mas não querendo fazer o que é necessário. A gente quer ficar no comodismo do como estar, né? Mesmo que a gente não esteja satisfeito com o comodismo. A gente quer um passe de mágica em nossa vida. E a gente sabe que não existe passe de mágica. O trabalho que Jesus trouxe é um trabalho árduo para cada um de nós. Quem mais levantou a mão aí, gente? Que eu estou aqui no blá, 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 e não estou vendo se tem mais alguém aí. Eu também estou sem um horário aqui, Roberto. Vocês vão me falando aí que daqui a pouco está na hora de começar o segundo. Assim, ninguém levantou a mão, tá, Ju? Já são 17h42, né? Eu acho que é interessante a dona Carmen iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Tá ótimo. Desculpa aí, né? Não, tranquilo. E após a conclusão, né, a dona Carmen tecer seus comentários, a Elza fazer a ponte. Tá bom? Dona Carmen? Senhor! A audiência é sua. Muito obrigada pela preferência. Gente, vamos lá. 314 do Livro dos Espíritos, nós vamos até 319, porque algumas são curtinhas, é só 317 que é um pouquinho mais longa. E aí depois a gente deixa a 320 para a semana que vem. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos e continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Gente, que coisa linda, né? Então, quem tem uma tarefa a cumprir na Terra devido a muitas outras oportunidades que perdeu, e está tendo essa oportunidade agora, ela fica feliz quando ela não consegue completar, né? Porque ela sempre deixa e sabe que alguém vai continuar essa obra que ela iniciou. Então, é a mesma coisa que um filho, né? A gente educa, a gente procura dar sempre a melhor orientação e, de repente, a gente parte, né, para o plano espiritual. Alguém vai ficar com esse filho e a gente vai ficar chorando porque alguém fica com esse filho para acabar de criar? Não. A gente fica feliz e ora para que aquela pessoa que foi a responsável para continuar a tarefa dela consiga também levar adiante, né, essa tarefa educativa. Então, eu acho lindo essa pergunta, né, porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, e agora, né, quem que vai continuar? Sempre continua.
Quando você tem esse amor por aquilo que você plantou, a plantinha vai continuar a ser regada, a plantinha vai continuar a ser adubada e ela vai continuar crescendo, né? E colorindo o nosso planeta, a nossa vida e o lugar ali onde ela está. A 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Segundo sua elevação, julga-as de outra maneira, frequentemente reprova o que mais admirava. Aí entra o apego também, né? Aí a coisa complica um pouco, né? Porque de repente você começa a obra e vem o outro e faz completamente diferente, né? E fala assim: não, essa cor aqui não combina com essa moldura aqui vai ficar feia nisso. Aí é o apego, né? Aí a gente já começa a discutir Me essa fez pensar, viu? Me fez pensar, viu, Carmen? Porque são meus filhinhos, minhas obras. Pois é, ô Elza, eu digo que o Cantinho é meu filhinho, né? Que a gente gestou 32 anos, né? E de repente ele nasce e quando eu for embora alguém vai ter que continuar. E eu vou dar a maior força, vou torcer muito, vou dar com muito amor. Porque aquilo que eu não fiz, outra pessoa pode estar fazendo, né? E vai continuar a obra, e vai continuar a beleza, né? Talvez as cores não vão ser iguais àquelas que você escolheu, né, Elza? Mas a obra vai continuar, né? Não se preocupe, não. Dona É, Carmen, com licença. claro. Quando os mentores pedem para que aquela pessoa não parta naquele momento por devido acontecimento que ele precisa de terminar. Às vezes acontece. Nós tínhamos um companheiro aí de jornada espírita maravilhoso, o doutor Reinaldo Leite, que ele sempre dizia que a tarefa dele era até os 64 anos, que já lhe haviam dito que era essa a tarefa. Mas ele tinha iniciado uma tarefa linda, que era um centro espírita com escola espírita ali no Tatuapé, Arautos do Senhor, que chama-se. E ele conseguiu, mas era difícil ele continuar por conta da parte financeira, né, e tal. Até que um dia o plano espiritual lhe disse, né, que eles estavam lhe dando mais um tempo para ele concluir, porque se ele partisse sem a conclusão, talvez quem viesse depois não a concluiria. Então, lhe deram mais 6 anos, né? Ele foi embora com 70. Mais 6 anos de continuação para que ele pudesse terminar a obra. E, de fato, quando ele terminou a obra, foi inaugurada e eles começaram a já trabalhar na instituição, é que ele foi embora. Então, cada caso é um caso, né? A 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende de sua evolução ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, cada caso é um caso, né, gente? A gente não pode generalizar, né? Os espíritos conservam, depois da morte, o amor à pátria? É sempre o mesmo princípio para os espíritos elevados. A pátria é o universo. Na Terra, é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos,
que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermédia passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares são de alguma maneira os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam. E as excitam nessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Isto é, cada um no seu quadrado, trocando em miúdos. Porque aquilo que é tão importante para um pode não ser importante para o outro, né? Agora, o importante entre tudo isto é a nossa própria evolução. Então, se aquilo não é tão importante, a obra fica inacabada, ou fica assim para os outros observarem. Agora, se tem a devida importância espiritual, então a obra prossegue, né? As ideias dos espíritos se modificam na vida do espírito? Muito. Ó, gente, isso aqui é muito legal. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui. Ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. Não é lindo isso, gente? Então, quanto mais evoluído eu sou, mais desapego eu vou ter e com mais facilidade eu vou me desligar daquilo que eu deixei. Agora, quanto mais apego, vai ser mais difícil, né? A gente tem algumas experiências muito interessantes em trabalho de desobsessão, quando às vezes aquele objeto que era do mortinho ou da mortinha, de repente passa para alguém da família, né? E alguém da família usa. E num momento de desobsessão, eles... Aquele momento tão esperado, né? O porquê está obsidiando fulano, ou por que não se desliga da casa, ou das panelas, ou da joia, ou seja lá o que for, é o apego àquilo que foi deixado, e eu não consigo me desligar, né? Então eu vou sim acompanhar aquelas pessoas com a minha bolsa, com o meu sapato, com a minha joia, com aquele anel que foi dado não sei quando. Então é o cuidado que a gente tem que ter, né? Usufruir sim, usar sim, mas com muito cuidado de não levar junto comigo, né? Ah, caixão não tem gaveta, mas a cabeça tem um monte de gavetinha, né? Então, de repente, você leva nessas gavetinhas aquilo que você deixou. Na 319, ele diz: desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação, que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Gente, muito legal isso, né? Porque, de repente, você tem um choque quando você adentra ao plano espiritual. E você diz, meu Deus, e agora? As minhas coisas, a minha filha, o meu filho, a minha panela, a minha bolsa, seja lá o que for. E, de repente, pouco a pouco, você vai, sim,
encontrando essa coragem, esse amor, e você vai sabendo que aquilo um dia tinha que acontecer, né? Que não, aqui ninguém vira semente, né? E de repente aquilo você vai reencontrando amigos, você vai reencontrando parentes e vai facilitando a tua vida no plano espiritual. Porque você sabe que aquela vida é a principal. Nós somos espíritos temporariamente reencarnados, né? Usando esta roupinha, né? Que a gente já começa a apertar, já começa a ficar meio surradinha, né? A gente usa uma roupinha muito surradinha, né? Já começa a criar casquinha, criar ruguinha, né? Começa a amassar. Então, de repente, a gente troca. Já pensou? Chega de roupinha nova lá no plano espiritual, coisinha mais linda, né? E fala assim, ó, aquela lá estava muito surradinha, ficou lá embaixo. Não faz mal. Alguém um dia pode tirar um modelinho, né? Para fazer um modelinho igual, talvez, né? A gente não sabe. Mas por enquanto é um modelinho que a gente já deu o que tinha que dar, né? E é isso, gente. Espero que a gente possa ficar muito feliz com o estudo de hoje e que possa nos ajudar, né? Quando a gente chegar lá, já sabe muito bem onde está, né? E não, ó céus, ó terra, onde eu estou? Não. A gente vai chegar lá e falar assim, uhul, estou de casa nova. Pronto. Gente, Joana, para a semana que vem, vamos fazer da 320 a 325. Você viu que nós estamos fazendo de 5 em 5? Pode ser? Pode ser, não sei. 320 a 325. Pronto. E obrigada, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. E aí a gente vai agora para a nossa parte maravilhosa, que é a benfeitora entrar na passarela. Então, pode dar continuidade, Joana? Pode sim, Elvia. Eu estava tentando conectar o computador aqui, mas não vai. Tá ótimo, tá bom. Então, vamos serenando os nossos corações, agradecendo pelos aprendizados lindos e aprendizados assim tão ricos que nos faz mentalizar e pensar durante a semana, que a gente reflita sobre tudo isso e com essa renovação, com esse amor e gratidão aos nossos amigos da espiritualidade, vamos vibrando uma luz bem iluminada, bem dourada ao redor da Joana, junto com os benfeitores, para que possamos ter mais um pouco de estudo, de prece e muita gratidão, para que a gente entre no trabalho fraterno daqui a pouco. Graças a Deus, graças a Jesus. Ou seja, Aqui estamos mais uma tarde, irmãos. Uma tarde que nos relembra toda a história do Cristo e nos faz também lembrar da nossa. Vamos aqui todos, unidos num só pensamento de amor e luz. Agradecer ao Cristo por tudo quanto nos deu e nos dá. Pela sua vida, pelo seu exemplo, por ser nosso gestor aqui no planeta Terra. Quanta gratidão deve caber em nosso coração para abarcar tanta graça a nós depositada. Todo o amor que cabe em teu peito talvez não seja suficiente para agradecer ao Pai por este irmão que fez tudo por nós e continua fazendo. Por que então, irmão, cada um de nós ainda peleja tanto em avançar?
Por que cada um de nós ainda questiona o que a inteligência traz de forma tão clara? E o coração ali palpita na busca, na ânsia. E quantas vezes a gente se deixa cair pelas tentações, pelo materialismo que aqui há na Terra. Mas hoje é aquele dia que cada um de nós deve pensar, refletir profundamente na vida do mais perfeito que aqui esteve, de como ele impacta a nossa vida, nos trazendo um esperançar, uma renovação. Porque cada vez que paramos para pensar no Cristo, nós somos invadidos por uma luz maior, que nos leva às alturas. Quando compreendemos a lição que nos trouxe, o trabalho que nos trouxe conosco mesmo. Hoje, ainda necessitamos da dor para nos despertar. Mas é claro que o Senhor e seu Filho gostaria muito que todos nós avancemos ou avançássemos pelo amor. Mas ainda precisamos dos puxões de orelhas, das provas e das aflições, da dor e da tristeza, para que nos traga ao nosso coração, ao princípio, à essência, que é o Jesus, que é o Pai, que é o bem, que é o amor. Porque somente após a dor a gente se libera e se liberta de tantos outros grilhões. Porque neste momento a gente se aproxima e cria uma intimidade com Cristo. Quando a gente permite e aceita a dor como uma companheira que vai nos trazer uma elevação, vai nos trazer uma visão maior da vida. Esta intimidade que todos deveríamos ter, na paz e no amor, às vezes só nos chega pela dor, porque nós somos teimosos, nós resistimos a tudo, porque temos o orgulho e o egoísmo conosco. Queremos que seja assim do nosso jeito. Esquecidos de que temos um Pai maior. E que teremos, na proporção da nossa necessidade, cada um de nós, nem mais nem menos. Mas a certeza que temos é que todos seremos luz. Todos alcançaremos os mundos celestiais. Mas para isto é preciso trabalho. Não fuja deste trabalho. Ele é a mola que faz você andar por trilhas tão estreitas às vezes, tão pedregosas, como uma grande tempestade que chega em sua vida. Uma borrasca, uma ventania, um tsunami. E quando suas forças exaurem, ali está o Cristo, te levando no colo. E como um bálsamo, seu coração aquieta, por compreender que a lição veio para o seu crescimento espiritual. O corpo padece para que a alma se liberte. Então, por que preocupar
tanto com as coisas materiais? Por que não se abrir para esse amor que a humanidade precisa? Para a sua bondade que está aí dentro de você. A sua caridade. A sua compaixão. Abre-se a tudo isso. E o trabalho será incessante, contínuo, como se uma tarefa cumprida avançasse outra a seu encontro. Interminável. Mas que glória é cumprir o que foi acertado. Que leveza é estar dentro dos preceitos do Evangelho de Jesus. Que paz é essa que a gente busca? É essa paz do serviço feito. Todos querem a paz do Cristo. Mas a paz do Cristo é conquistada com muito trabalho. Então, irmãos, hoje é dia de renovação. Renovar o seu íntimo, o seu autoconhecimento. Reencontrar-se com Jesus. Agora, nesse momento. Compreendendo a tarefa a ti depositada. E com toda a sua confiança e fé. Abrace-a. Inicie seu trabalho. Sem medo. Confiando plenamente que Ele está contigo. Renove-se a todo momento. Que a Páscoa seja todo dia de sua vida. O reencontro com Cristo te traz uma nascente, jorrando água límpida, suave, fresca, te dando oportunidades de cada dia ser melhor. É isto que aprendemos com o Consolador. A cada dia busquemos o nosso melhor. Sempre com Cristo conosco. Sempre com o Pai Criador a ter misericórdia de nós. E a Maria Santíssima a nos amparar. E com este pensamento, essa vibração de todo amor, vislumbremos o planeta Terra, recebendo uma luz maravilhosa, que se expande de seu coração e vai envolvendo todo o planeta em paz, união, alegria, saúde, e que cada irmão, onde quer que esteja, receba essa luz que você divide com o mundo, a sua luz, que se une com a luz do alto e nos traz essa paz que ora sentimos. Maria Santíssima, envolva cada um dos seus filhos em seu manto, para que eles sintam o amparo desta mãe que não para de servir aos seus filhos. Todo o tempo, em nome do Pai e em nome do Filho amado. Com este sentimento, a gente agradece pela presença de vocês, pela disciplina de vocês, de doarem de si para este momento de vivência e prática do Evangelho.
Que a paz do Cristo os envolva. E que a renovação seja um contínuo na vida de cada um de vocês. Aqui me despeço, alegre, satisfeita pelo fato de estarmos num trabalho de serviço. Graças ao Pai. A gente agradece a presença de todos vocês por este encontro. Agradecendo de coração a espiritualidade que aqui nos acompanha, para que possamos dar início à segunda parte do trabalho, a assistência fraterna, para todos aqueles que possam estar conosco. Graças a Deus. Passo então para o Vanderlei, para que ele coordene essa segunda parte dos trabalhos. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todos. Boa semana. Vana, posso falar uma coisa com você? Pode, Mari. Terça-feira agora, eu já fiz os exames todos, da tomografia e tudo mais, dos olhos. Terça-feira, às 3h, o olho esquerdo, eu vou ter que internar, e no dia 29, o olho direito. Então, eu peço oração, porque eu morro de medo de mexer nos meus olhos. Com certeza, Mara, a gente fará assim as vibrações, tá bom? Desculpa, se da última hora. Tá ótimo. Terça-feira, olho esquerdo, e no dia 29, olho direito. Nada sério. A gente faz sim. Vanderlei tá por aí? Vê aqui. Tudo bem. Aí. Bom, boa noite a todos, que Deus nos ilumine e nós possamos fazer um excelente trabalho vibracional para os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Nesse momento, mais uma vez, se acomodem confortavelmente na cadeira, relaxem, respirem fundo e soltem. Respirem fundo e soltem. Mais uma vez. Mentalizem a luz divina envolvendo os vossos mentores espirituais. Essa luz, nós pedimos para que ele possa nos envolver, nos proteger, nesses trabalhos que iremos fazer nesse momento. Elevamos o pensamento a Deus nosso Pai, ao nosso Cristo solar, ao nosso Cristo e amado Mestre Jesus, aos caravaneiros do Cristo do Mestre Jesus, Maria e sua falange planetária, Maria Madalena e sua falange planetária, os engenheiros siderais responsáveis pelo nosso planeta Terra, as falanges dos anjos e dos arcanjos, do arcanjo Miguel e seu grupo, do arcanjo Rafael e seu grupo, do Oriel e seu grupo, o Gabriel e seu grupo, e o anjo Ismael, governador do Brasil. Envolva nesse momento nosso companheiro Jeremias e seu grupo, coordenador desta pequena instituição de trabalho, Santo Agostinho e seu grupo, os nossos companheiros pretos velhos, índios e caboclos, os índios xamãs e os índios catupiri, e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Essa imensa falange de trabalhadores nesse momento
companheiro Jeremias e o seu grupo, ao Santo Agostinho, o seu grupo, aos pretos velhos, índios e caboclos, o seu grupo, e vamos percorrer toda a casa de cada um de vocês nesse momento. A equipe se subdivide e vai com essa luz divina igual um grande furacão, envolvendo o lar de cada um de vocês. Vai fazendo uma limpeza energética, recolhendo todos os nossos irmãos desencarnados que ali estão, eles vão ficando nesse círculo de luz, tanto na casa de vocês, como dos seus filhos, dos seus netos e dos seus familiares e dos seus amigos. Essa limpeza energética parte da mente de cada um de vocês, envolvendo todos esses seus familiares. E nesse momento vão sendo recolhidos neste campo de luz para serem encaminhados para as instituições espirituais. E mais uma vez, nós envolvendo a todos, tanto a vocês como seus familiares, seus netos, seus filhos, seus companheiros e seus amigos, nós vamos fazer uma varredura energética com essa grande equipe se subdividindo nesse momento, envolvendo o espírito de cada um deles e cada um de vocês. E vai envolvendo também o seu perispírito, seu duplo etéreo, seu corpo físico. Começamos envolvendo a todos o seu cérebro, sua laringe, seu coração, seu pulmão, seu esôfago, seu fígado, seu estômago, seu baço, suas prânquias, seus rins, seus intestinos, a apêndice, a bexiga e o chakra básico. E vamos fazendo essa varredura energética, retirando toda e qualquer influência espiritual negativa dos nossos irmãos desencarnados. Eles vão sendo recolhidos e ficando nesse grande círculo de luz. Nesse momento, percorremos agora todos os órgãos de cada um de vocês, também retirando toda e qualquer influência espiritual negativa dos nossos irmãos desencarnados. Eles vão sendo recolhidos e ficando nesse círculo de luz. Percorremos também toda a parte sanguínea de cada um de vocês, retirando todos os resíduos. A equipe do Dr. Bezerra de Menezes se subdivide entre vocês, seus familiares, seus netos, seus conhecidos, vai preenchendo de luz todos os campos existentes, desde seu espírito, sua consciência superior e inferior, seu perispírito, seu duplo etérico e seu corpo físico. E assim, todo preenchido de luz vai eliminando as células mortas, fortalecendo as células vivas, equilibrando todos os seus chakras e envolvendo os seus mentores espirituais mais uma vez. Peço ao nosso querido e amado Mestre Jesus, que nesse momento, a Mãe Santíssima joga o seu manto de luz sobre a residência de cada um de vocês, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus conhecidos, num grande foco de luz, e nesse foco de luz vem a energia do amor, da fraternidade e da liberdade. E vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que teu é o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse momento, todos envolvidos nessa luz divina, vai respirando fundo e soltem novamente, vai respirando fundo e soltem novamente, mais uma vez, abre os olhos, bem devagar, com tranquilidade, vai assumindo os seus corpos, sua consciência, seu raciocínio. Muito bem. Todo mundo bem aí?